muito no meu coração. Até falei hoje de manhã que eu vou passar algumas semanas ministrando sobre esse tema, porque ele é muito importante. Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 11. Eu vou ler só 2 versículos com você. Eu quero que você preste muita atenção, especialmente nessa introdução, para você não perder nada, ok? 1 Reis 11, 9 e 10 diz assim: o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Eu vou te dar mais uma chance, preste bem atenção. O Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra e nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor revele a tua palavra no nosso coração, que o Senhor ministre nessa noite no nosso coração, que sejam mais do que palavras humanas, seja mais do que um ensino humano, seja mesmo o teu Espírito nos ensinando esse princípio tão poderoso das Escrituras, em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, então queridos, olha só como que é interessante, não é, a vida do Salomão. A vida dele começa, você começa a ler a história de Salomão assim, dizendo que Salomão amava o Senhor. Olha só, Salomão amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi seu pai. E é assim que começa a história do Salomão. Um cara que amava Deus, um cara que obedecia o pai, um cara que honrava o pai, seguia os conselhos do pai, os caminhos do pai, não é? Então, tem uma cena que a gente conhece bem também, logo no comecinho da vida dele, que o Senhor fala assim para ele: Salomão, me peça o que queres que eu te dê? Já pensou, irmão? Imagina Deus se revela para você, fala com você de uma forma assim tão sobrenatural como foi Salomão. Nós lemos que por 2 vezes o Senhor aparecera a Salomão. Não foi só uma coisa assim, uma impressão no espírito dele, um sonho. Irmão, Deus foi lá e falou com o cara, não é? Agora Deus fala assim para ele: Salomão, o que é que você quer, meu filhinho? Lindo, diga. Aí o Salomão, ele podia falar qualquer coisa. Se fosse para você essa pergunta, né? O que você pediria? Fala aí. O Salomão responde assim: Senhor, dá-me sabedoria para que eu possa governar com justiça o teu povo. Foi essa a resposta dele. Ou seja, o que ele está dizendo? Senhor, me dá um coração sábio para eu te servir. Olha o pedido do cara, não é? Muitos diriam: esse cara ficou doido, né? Ele poderia pedir qualquer coisa, ele pediu isso. Ele pediu sabedoria para servir a Deus. Que louco esse cara, não é? Mas irmãos, mostra o quanto que o Salomão amava o Senhor e o quanto que ele era generoso no que dizia respeito ao reino de Deus. Só para vocês terem uma ideia, quando eles foram consagrar o templo, o Salomão deu, a Bíblia diz, da renda dele, né? Da fazenda dele, ele deu para serem sacrificados 120 mil ovelhas. Isso é muita coisa, né? Fala que ele deu 22 mil bois. Aí eu fiquei curioso. Eu falei: quanto que deve ser um boi hoje, se a gente fosse calcular? Então, um boi varia entre 5 a 7 mil reais, de 15 a 20 arrobas, um boi adulto, 5 a 7 mil reais. Aí eu fiz um cálculo pelo mais baixo, né? Então, se fosse 5 mil cada boi desse que ele deu, 22 mil, então, irmãos, ele deu, se fosse nos valores de hoje, 110 milhões de reais na consagração do templo. Será que ele amava o Senhor? Não é? Será que ele realmente tinha uma vida totalmente consagrada a Deus? Quando eles foram consagrar o templo, ele fez uma oração. Ele nem era o sacerdote, ele era o rei, mas ele fez uma oração que a Bíblia diz que veio tanta presença de Deus, que a presença de Deus era palpável naquele lugar, que os próprios sacerdotes não deram conta de continuar o culto, porque todo mundo foi para o chão, caiu todo mundo. Imagina que vocês estão aqui no culto, aí vem a glória de Deus, aí tá o Ariel para um lado, o Diego para o outro, e cai todo, aí eu caio no chão também, aí acabou, meu irmão, e o pessoal da mídia também está tudo, acabou, e aí, como é que faz o culto? Foi uma crise até esperar esse pessoal se recuperar para dar continuidade.
o cara orava, irmãos, e o poder de Deus era derramado, né? Então, eu comecei a ler essa história do Salomão. Até eu contei de manhã que a primeira vez que eu li a Bíblia, que eu li a história do rei Salomão, eu chorei, né? Porque eu fui lendo essa história, eu disse, meu Deus, cara, esse cara tão abençoado, que coisa. E aí ele se mete onde ele se meteu. A gente vai dar uma olhada nisso. Eu disse, não, esse cara é doido, não é possível. Aí eu fiquei esperando a hora que ele ia se arrepender, né? E eu fiquei lendo rápido para ver o final da história, e nunca chegava esse final, né? E eu fiquei assim tão em crise com Salomão, né? Mas enfim, irmãos, um homem desse, tão tremendo, o que eu quero ver com vocês hoje, o nosso tema é graça ou retorno, ou seja, retornando para esse lugar, né, da graça, que o Salomão saiu. Então, diga comigo, graça, o retorno. Eu quero te mostrar então, essas 3 fases da vida do Salomão vão nos ensinar muito, não é? O tempo que ele passou na graça, aí ele saiu da graça para desgraça, ou seja, ausência de graça, e depois ele retornou para o lugar que ele nunca deveria ter saído, né? Então isso nos ensina muito, até é uma vacina para a gente, porque eu pensei, meu Deus, um homem desse, que tinha experiências tão profundas com Deus desse, não é verdade, irmãos? Um cara que Deus foi lá falar com ele pessoalmente. Quero bater um papo com você, filho. O que é que você quer, filho? O que é que você quer? Não é? Um cara desse que orava e a presença de Deus se manifestava nesse ponto. Não é? Um cara desse tão abençoado como Salomão, e ele caiu, né, da graça. Disse, não, irmão, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Nenhum de nós é forte o suficiente para dizer, não, eu estou tranquilo, pode deixar. Não, irmão, a gente precisa aprender com esse homem. Quem está comigo aqui? Amém? Vocês estão prontos então? Vamos dar uma olhada nessas 3 fases da vida do Salomão. Então a primeira, grita aí comigo, graça. Esse momento foi maravilhoso. Então, segundo Samuel 12:24, fala assim, que Betseba teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Essa palavra Salomão, na verdade é Shalom, Shalomon, que vem de paz. O nome do cara era Paz. Paz, você tem um nome assim, Paz, né? Todo mundo chamava ele de Paz, não é? Então, Betseba teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Então, o Salomão, a gente viu, ele era apaixonado pelo Senhor, e ele demonstrava isso, não era só de palavras, que ele era realmente um cara muito apaixonado por Deus, mas a Bíblia diz que Deus o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias. A palavra Gedidias significa amado do Senhor. Então, irmãos, é graça, né? Porque Deus o amou. Por que Deus amou o Salomão? O que Salomão tinha feito para Deus amá-lo? Nesse momento aqui, bichinho pichichitinho desse tamanhinho. Ai, Deus olhou para ele e o amou. O que ele fez para Deus? Nada. Então Deus amou de graça. Isso é graça, é o favor imerecido, não depende de nada que a gente faça. Então ele está vivendo nesse momento. Então nós vimos lá no começo que ele pede sabedoria, em vez de pedir riqueza, vida longa e vitória contra seus inimigos. Então a Bíblia diz que Deus gostou disso. Deus falou, uau, que pedido maravilhoso, Salomão. Agora, por que você não pediu riqueza, vida longa e vitória contra os seus inimigos? Eu vou te dar o que você pediu. Toma, sabedoria, seja o homem mais sábio do mundo. Mas eu vou te dar também o que você não pediu. Isso é graça. Eu vou te dar riqueza como nunca ninguém teve e nem terá. Uau, de graça. Eu vou te dar o que você não pediu. Não é por merecimento. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar vida longa, eu vou te dar vitória contra os seus inimigos. E realmente, irmão, o cara era muito rico. Até só para você ter uma ideia, os caras calcularam lá, está na Bíblia, que ele ganhava de presente por ano mais ou menos 23 toneladas de ouro. Está lá na sua Bíblia. Aí eu disse, não, eu quero saber, o que é isso? 23 toneladas de ouro. Irmão, aproximadamente 7 bilhões de reais hoje, por ano, só de ouro. Quem está comigo aqui? O cara era multimilionário. A rainha de Sabá deu um presentinho para ele, vocês lembram? 4 toneladas de ouro. Um presentinho de rainha para rei. 4 toneladinhas de ouro, não é? Então o cara realmente era muito rico. O nome dele era profético, ele tinha paz por todos os lados. Ninguém brigava com Salomão, irmãos.
Sabe, foi o tempo que Israel, uma das poucas vezes que Israel dominou toda a terra prometida, não é? Toda Canaã, pouquíssimas vezes, não é? Na história de Israel, Israel conseguiu conquistar realmente tudo aquilo que Deus deu para ele. E no tempo de Salomão conquistou 100%. E ninguém em volta reivindicava nada. Todo mundo amava o Salomão. Pensa, o cara se chamava Paz, porque ele era o cara da paz mesmo. Ninguém brigava com ele. A autoridade do cara, porque a Bíblia diz que as nações em volta lhe pagavam impostos. Pensa bem, então os caras não só não brigavam com Salomão, como pagavam imposto para ele. A autoridade do cara, famoso, irmão, nem precisava ele pagar, né, para impulsionar o Instagram dele. Porque a Bíblia diz que vinha gente de todo lugar. A rainha de Sabá viajou por 6 meses do Oriente, 6 meses, em cima de lombo de animais, trazendo 4 toneladas de ouro para dar de presente para o cara, para participar de um seminário do Salomão, de uma imersão do Salomão. Ela queria ouvir, ela queria assistir uma palestra do Salomão, ela pagava qualquer coisa. Quem está comigo aqui? O nome disso é fama. Como que ele recebeu isso? De graça. Sabe, irmãos, isso é graça de Deus. Dá tudo certo. Onde o cara tocava virava ouro. Ele tinha o toque de Midas. Depois pesquisa lá sobre o rei Midas. Aí tocava, ouviu ouro. O que ele fazia? Dava certo. Todo mundo amava o Salomão e queria abençoá-lo. Meu Deus do céu. Então esse é o primeiro momento da vida. Quem quer graça nessa vida? Diga assim: caia essa praga sobre a minha vida. Diga: aleluia. Mas olha só, irmãos, por isso que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que aprender. O sábio, o inteligente aprende com o seu próprio erro, mas o sábio aprende com o erro do outro. Porque o Salomão, vivendo tudo isso que todo mundo aqui sonha, tendo de sobra tudo aquilo que todo mundo aqui quer, irmãos, o que esse cara vai fazer? Ele vai entrar nesse período, então, nessa segunda fase da vida dele, desgraça. Grita aí, desgraça. Por Salomão, tá, gente? Então, o que significa desgraça? Ausência de graça, a ausência desse favor de Deus. Então olha só o que vai acontecer. 1 Reis 11:1 fala aqui: além da filha de Faraó, porque ele casou, ele já começou, o casamento dele já foi um casamento fora da palavra de Deus. Ele já pisou na bola ali, porque ele casou com uma egípcia. Estava muito claro na Bíblia que os israelitas não podiam casar com mulheres estrangeiras. Ele casou, mas beleza, ele só tinha uma mulher. Tá bom, vamos lá, Salomão, já pisou na bola, vamos consertar esse negócio. Mas a Bíblia diz que além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, estava na lei: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Quer dizer, o Salomão se apaixonou, irmão. A Bíblia fala que ele casou, ele teve 700 esposas. Pensa aí, não é? 700 esposas. Tudo estrangeira. Quer dizer, uma afronta contra Deus mesmo. O cara se rebelou. Agora olha só, se não bastasse isso, sabe o que é 700 esposas? Não dava para ele visitar como é que se diz? As 700 por ano, não dá. Precisava de mais, acho que quase 2 anos para ele, enfim, visitar cada uma. Mas ele achou que era pouco. E ele ainda foi arrumar 300 concubinas. Agora, irmãos, é impressionante, porque a Bíblia diz o seguinte, que esse camarada, porque o Senhor tinha advertido ele, olha, porque olha só, não case com elas, que elas também não se casem com vocês, porque vos perverteria o coração. O Senhor tinha avisado: Salomão, sai daí, você vai se desviar, você vai amar o que essas mulheres amam. Mas ele cada vez mais casava com mais uma, e se apaixonava por todo mundo. Se apaixonava todo dia.
Agora veja bem, a Bíblia diz que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Eu nem vou te dizer para você pesquisar isso, porque eu fui pesquisar para ver do que se tratava. Irmãos, é terrível. Essa Astarote, o culto a ela eram orgias sexuais. Pensa bem, o que Salomão se meteu nisso. A pornografia que o Salomão vivia era presencial, era ao vivo e a cor. Ele se viciou nisso. Ele construiu um templo para essa deusa, a Azerá. A Bíblia diz que ele também seguia a Milcom, a abominação dos amonitas. Fala que ele edificou um santuário a Quemos, é o mesmo Moloque, para quem as pessoas sacrificavam crianças. Esse cara se envolveu com isso. Então, irmãos, o que aconteceu com Salomão? Segunda fase, a desgraça. Agora presta atenção, até a desgraça é uma bênção, quando ela vem de Deus. Vou te mostrar. Então, 1 Reis 11, 14 fala que levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Começa assim a desgraça na vida do Salomão. Hadad, o Edomita. Quem foi que levantou o adversário? Porque tudo que acontece de errado na nossa vida foi o diabo, né? Viu? Né? O crente assim, é uma bênção aqui. Foi Deus. Está enrolado aqui. Satanás miserável. Olha, irmão, pode ser Deus com a mão no nosso peito. Quem está me entendendo? Então, levantou o Senhor contra Salomão, o adversário, mas ele não se arrependeu. Porque na verdade, o que Deus estava querendo era chamar a atenção do Salomão. O que Deus queria era que o Salomão se arrependesse e mudasse de atitude. Assim que às vezes Deus faz com a gente, como um pai faz, né? O pai não quer matar o filho, destruir o filho, mas às vezes ele aplica uma disciplina no filho para que o filho saia daquilo ali. Eu lembro de uma disciplina que a gente aplicou no Tiago, porque ele roubou o primo. Ele tinha 6 anos, mas ele roubou o primo. E a tia, né, contou para a gente que ele pegou o dinheiro do primo. Aí eu fui com ele, confrontei ele, assim, não. Aí no final nós descobrimos que foi ele mesmo. Né? Aí a disciplina dele, eu falei, Tiago, aí ele começou, ele toca violão, ele é um músico excelente, né? Ele já tocava violão, com 6 anos ele já tocava violão. Eu falei, Tiago, ele tinha acabado de ganhar o violão, né? Eu falei, Tiago, a Bíblia diz que quando o ladrão é flagrado, ele tem que restituir 7 vezes mais. Então, tu vai dar o teu violão pro teu primo. Ele falou, não, violão não, pode me bater, me bata, me mate. Não, Tiago, o violão. Eu lembro, irmão, quando a gente foi lá, para ele entregar o violão para o primo, porque eu não vou entregar, você vai entregar. Aí a gente conversou, né, com a Simone, que é a irmã da Meila. Aí a Simone, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não, é uma direção de Deus para nós, não é? O Tiago vai entregar o violão. E aí eu lembro que doeu mais em mim, irmão. Primeiro porque depois eu ia ter que comprar outro violão. Mas o Tiago saiu do carro destruído, para entregar o violão dele. E a gente ficou longe ali, vendo ele entregar o violão, morrendo, né? Entregou o violão. Irmão, eu vou te falar, é impressionante como aquilo fez bem para o Tiago. O Tiago é um cara extremamente honesto. O Tiago tem um número do meu cartão de crédito, é minha senha, cuida das minhas coisas, não é? Assim, confio totalmente nele. Entende? Às vezes Deus precisa aplicar uma disciplina para corrigir o nosso caminho. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Olha só, alguns versículos depois fala aqui, 1 Reis 11, 23, Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Eliada. Por quê? Porque ele não se arrependeu. E Deus, puxa vida, Deus levantou o adversário. Levantou. Está na Bíblia? Está. E aí, irmãos, só 3 versículos depois fala que Jeroboão, servo de Salomão, levantou a mão contra o rei. Então, esse foi um adversário terrível, porque foi o Jeroboão, não é, foi o Jeroboão que arrancou as 10 tribos de Israel. Só sobrou uma para o Salomão, só Judá. E Deus falou assim: eu só não vou tirar Judá porque eu tenho uma aliança com o Davi. Eu vou deixar essa com você. Mas ele perdeu tudo, não é? O filho dele, o Roboão, perdeu tudo para esse cara chamado Roboão. Irmãos, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. O quê? Quem que põe a bênção e a maldição?
Deus? Deus. Eu pensava que a maldição era do diabo. Não, Deus coloca a maldição, porque a maldição é para corrigir os nossos caminhos, não é? Então ele fala: a bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos ordeno; a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecerdes. Então, queridos, essa é a fase da vida do Salomão da desgraça. Então, Deus levantou adversários. Lembra, o cara que tinha paz para todo lado, o cara que tinha muita riqueza, agora só vai ter uma tribo. O cara que tinha autoridade por todos os povos, agora os caras não pagam mais imposto para ele. Irmão, não tem mais graça. Quem está me entendendo? A vida ficou sem graça, ficou uma desgraça, não é? Então é a segunda fase da vida do Salomão. Agora, graças a Deus pela terceira fase, não é? Então esse aqui é o nosso tema, inclusive, o retorno à graça. Então a terceira fase da vida do Salomão é o arrependimento, né? Porque, irmãos, é aqui que a gente precisa se identificar ou não, né? Porque de repente, puxa vida, pastor, mas eu não tenho essa graça toda que o Salomão teve. Será que não? Irmão, pensa, nós nascemos, isso foi uma graça. Quanto que você pagou para nascer? Quanto que você pagou para estar aqui? Quanto que você paga para esse coraçãozão aí tá batendo? Bom, não é? Quanto que você paga por essas pernas, ou por esses olhos, ou por esses ouvidos, ou por essa mente? Quanto que você paga? Irmão, é tudo de graça. Quanto que você pagou para que o seu nome fosse escrito no livro da vida? Foi de graça, mediante a fé. Todos nós somos Gedidias, todos nós somos amados do Senhor. Ele nos amou a tal ponto que Ele entregou o Filho dele para morrer pelos nossos pecados. Isso é graça. Quem está comigo? Agora, o que é que a gente faz com essa graça? E às vezes a gente pode, sabe, pastor, mas eu não adoro esses deuses. Mas, irmãos, às vezes é o Deus da pornografia mesmo, às vezes é o Deus mamon, do dinheiro, não é? Às vezes o cara está 50 anos na igreja e não consegue contribuir com nada, não é? Na verdade, o mamon é o Deus dele, ele está se prostrando a outros deuses também. Tem alguém aqui comigo ou não? E aí ele não entende por que ele está vivendo uma vida de não graça. Por que as pessoas resistem a ele? Por que não dá certo? Por que está tudo amarrado? Olha, como eu te falei, e se for Deus com a mão no nosso peito? Não adianta expulsar Deus em nome de Jesus. Sai, Deus, em nome de Jesus. Não sai, irmãos. Enquanto Salomão não resolvesse com Deus, não tinha solução. Mas graças a Deus tem a fase do arrependimento. Eu vou terminar com isso. Agora, a questão é, porque tem uma discussão aí milenar, né? O Salomão se arrependeu? Não é? Porque, como eu estava te falando, que quando eu li a minha Bíblia ali, pela primeira vez, depois eu fiquei curioso. Cara, esse cara não se arrependeu? Porque a gente não consegue, na sequência de 1 Reis ou de Crônicas, encontrar o momento que Salomão se arrepende, não é? Mas depois eu fui pesquisando a vida do Salomão, e eu vou te mostrar a minha visão sobre se o Salomão se arrependeu ou não. Olha o que diz aí 2 Samuel 7,14. Eu quero que vocês leiam comigo. Deus falando com Davi, o pai do Salomão. Ele fala assim: olha, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, Deus falando com Davi a respeito do Salomão, dizendo: olha, o filho, né, o Salomão, Deus falou o nome dele vai ser Salomão. Você vai colocar o nome dele de Salomão, e esse cara vai reinar no seu lugar. Agora, olha o que Deus fala para o Davi: se ele vier a transgredir, eu vou castigá-lo com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Deus castigou o Salomão com varas de homens, sim ou não? Acabei de falar para vocês. Ele levantou o Haddad, não é? Levantou o Jeroboão, não é? Levantou vários inimigos e bateu no Salomão. Foi Deus que bateu, foi os caras que Deus levantou. Fizeram o Salomão sofrer. Esse Jeroboão é mencionado em toda a Bíblia, porque ele é um referencial de maldade. Quando Deus quer dizer assim: olha, esse rei seguiu os caminhos de Jeroboão. Esse cara foi muito terrível na vida do Salomão. Então, irmãos, se ele transgredir, eu vou castigá-lo
por varas de homens. Agora olha o versículo 15. Mas a minha misericórdia não se apartará dele. Quem está me entendendo? Como a retirei de Saul, a quem eu tirei de diante de ti, Davi. Eu tirei o Saul, mas ele não. Eu vou ter misericórdia dele. Então isso aqui para mim é uma pista de que o Salomão se arrependeu. Agora escuta bem, segundo Crônicas 9:30, como que termina a vida do Salomão? Termina assim, olha: 40 anos reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, descansou com seus pais e foi sepultado aonde? Na cidade de Davi. Isso aqui é importantíssimo, porque muitos reis não eram sepultados na cidade de Davi. Por exemplo, o rei Joás, que foi um rei que começou muito bem, terminou muito mal, não é? Deus falou, não, esse cara aí, eu não quero que seja enterrado na cidade de Davi, enterra ele fora. O Jeorão, não é? Que é o rei que quando ele morreu, teve uma festa, né? A Bíblia diz que ele morreu e ele não deixou saudade. É o único rei que morre e não deixa saudade, não é? Cantaram aquela música para ele, né? A leve impressão de que já vai tarde. Miserável, ele foi enterrado fora da cidade de Davi. Quem está comigo? Então, irmãos, é outra pista para mim de que o Salomão se arrependeu. Ele foi enterrado na cidade de Davi. E Eclesiastes, que ele mesmo escreve, porque os teólogos dizem assim, ó, que provérbio foi escrito na juventude do Salomão. Ele escreveu o provérbio na juventude. Que Cantares ele teria escrito já na fase madura dele, não é? E Cântico dos Cânticos, né? Cantares. E Eclesiastes, que eu li agora, ele teria escrito após no período da desgraça dele. Quem está comigo aqui, ó? Ou seja, na velhice mesmo. É lá que ele vai dizer: tudo é vaidade, eu conquistei tanta coisa, eu fiz tanta coisa, construí tanta coisa, venci tantos exércitos, mas tudo isso não passa de vaidade. Isso nunca preencheu meu coração. Ele já está velhinho quando ele está falando isso. E olha como que ele vai terminar Eclesiastes: de tudo o que se tem ouvido, o resumo é Eclesiastes 12:13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quem escreveu isso? Alguém vai dizer: mas foi o Salomão. Irmão, foi o Salomão com a permissão do Espírito Santo. Deus não deixaria um ímpio, um cara que nunca se arrependeu, escrever esses livros tão importantes para nós, que são Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Quem está comigo aqui? Então eu creio, estou te dando base bíblica para dizer o seguinte: o Salomão se arrependeu. Ele vai dizer em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, qual é o caminho? Pastor, entendi, eu sou cheio de graça, eu sei, eu tenho pisado na bola, eu tenho brincado com essa graça como Salomão, e eu tenho colhido esse tempo de desgraça na minha vida. O que é que eu faço? Volta para a graça. Como que eu faço? Se arrependa. Pastor, o que é arrependimento? Deixa eu te dizer primeiro o que não é. Você lembra quando o faraó, não o Moisés vai lá e ele diz que não vai sair. Aí Deus manda o que mesmo contra o faraó? Pragas. Aí ele vai mandando praga. Aí o faraó não deixa Israel ir, e Deus manda outra praga. Já pelo final, o faraó chama o Moisés e ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer assim, já no final, nas últimas pragas, ele fala assim: esta vez eu pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Isso é arrependimento? O que vocês acham? Quem acha que é arrependimento? Levanta a mão. Quem acha? O pessoal da manhã não pode. O pessoal da manhã não pode. Quem acha que é arrependimento? Quem acha que não é? 4 mãos. Quem não acha nada? Então, olha só, não é arrependimento. Por que não é arrependimento? Porque, irmãos, ele disse: eu pequei, eu sou ímpio, Deus é justo. Mas ele foi e continuou fazendo a mesma coisa.
Diga assim: arrependimento é mudança de atitude. Você lembra do Balaão? O Balaão, ele está indo para receber o dinheiro do Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro. No caminho, uma jumenta fala com ele: Balaão, pensa, a jumenta. O Balaão tomou um susto, rapaz, né? E ele começou a espancar a jumenta e tudo, para a jumenta sair da frente dele. Até que Deus abriu o olho dele e ele viu que tinha um anjo do lado da jumenta com uma espada, não é? Aí ele fala assim para o anjo: ah, pequei contra o Senhor. Eu não sabia que o Senhor estava bloqueando o meu caminho. O que ele faz com isso? Ele diz: licença aí, seu anjo, porque eu preciso pegar uma grana ali. Ele continua o caminho de pecado dele, irmãos. Isso é arrependimento? O que é arrependimento? É mudança de atitude. É mudança de atitude. Olha o que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isso é arrependimento. Então, o que é arrepender? É converter. Como é que é converter? É você mudar a direção. Eu estou indo para cá, ó, para esse pecado. Eu estou caminhando aqui, ó, estou gostando muito, tá? Muito interessante. O que é? O que é conversão? É uma mudança total. Cara, eu quero, mas eu não vou fazer. Eu tenho domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Arrependimento, irmãos, é o que o filho pródigo fez, né? Ele disse assim: olha, primeiro momento, rapaz, eu vou me levantar daqui e eu vou lá ter com meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça como um escravo. Isso é arrependimento? Ainda não. Quando que vira arrependimento? A Bíblia diz que levantando-se, ele estava só pensando. Ele estava dizendo que ele ia fazer. Sabe, eu não vou mais cometer esse pecado. Mas fica lá, fica perto do pecado, né? O filho pródigo não. Ele levantando-se, foi ter com o seu pai. E aí o pai vem, abraça, beija. Aí ele fala para o pai dele: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um escravo do Senhor. Irmãos, isso é arrependimento. Quem está comigo aqui? Então, esse é o caminho, irmãos, que nós temos que trilhar, se nós quisermos voltar para esse lugar da graça. Eu vou terminar só concluindo o seguinte. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Eu preciso te dizer isso, você precisa entender isso aqui. Se você entender isso aqui, irmão, muita coisa vai mudar na sua vida agora, ok? Então, a igreja tem confundido justificação com santificação. O que é a justificação? A Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. O que é a justificação? É um veredito do juiz do universo. Ele diz assim: Tiago, você é justo, e bate o martelo. Pá! Mas como assim? Porque Deus fez Jesus pecado no lugar do Tiago, para que o Tiago fosse a justiça de Deus. Deus colocou o pecado do Tiago na conta de Cristo e colocou a justiça de Cristo na conta do Tiago e disse: Tiago, pá, você é justo. O que é isso? Justificação. O que é isso? Salvação. O Tiago foi salvo pela graça, mediante a fé. Ele foi justificado mediante a fé. Então, Deus o considerou justo. E fim de papo, irmãos. Isso é o decreto de Deus. Quem está comigo aqui, ó? Não é? Então, Deus tirou a culpa do pecado. O que é a justificação? Deus tirou a culpa do pecado da vida do Tiago. Não tem culpa dos pecados que o Tiago cometeu, porque ele colocou na conta de Cristo. Beleza? Agora, o que o crente está fazendo? Ele esquece da outra parte, que é a santificação. Irmãos, depois que a gente é justificado, o Espírito Santo vem habitar na gente. Agora o Espírito Santo, ele nos dá poder para a gente vencer o pecado. Isso é a santificação. Quem está comigo aqui, ó? Então, a justificação tira a culpa do pecado. A santificação tira o poder do pecado. Meu Deus do céu, eu não sei se vocês entendem isso. Por isso que a Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês estão debaixo da graça. Então por que eu peco então, pastor? Porque você quer, porque é bom.
minto? Se eu tenho o Espírito Santo em mim, se eu tenho poder contra a mentira, Deus me capacitou para que eu tenha poder contra isso. Por que eu minto? Porque se eu não mentir, eu vou ser prejudicado. Talvez eu perca o emprego, talvez eu não faça venda, talvez eu não tenha o lucro, então vai ser mais confortável para mim. Irmãos, nós temos poder contra o pecado. Tem alguém aqui me entendendo ou não? Não é? Então, o velho homem foi crucificado com Cristo. Então a justificação tira a culpa do pecado, resolve o problema, não é, do pecado. Mas a santificação é um processo, irmãos. E sabe quando começou essa palavra no meu coração? Quando eu li esse texto aqui, ó. Eu li esse texto, Hebreus 12, 14. Quer ver? Me acompanha aí, ó. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aí eu falei, o quê? Como assim? No Novo Testamento está escrito isso. Aí eu pensei, meu Deus, peraí, a salvação não é de graça mediante a fé? Como que eu não vou ver o Senhor sem a santificação? Isso não é obras? Mas aí, estudando Romanos, eu fui entender. Não, entendi, porque se eu fui justificado, se eu fui salvo, se o Espírito Santo veio morar dentro de mim, eu tenho poder contra o pecado. Então eu tenho que me santificar. Eu não me santifico porque eu não quero. Eu estava lendo, até compartilhei com a Meila, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Não é? Gente morreu por isso, né? O Abraham Lincoln morreu, pegou um tiro no peito para libertar os escravos. Gente morreu, não é? Finalmente a lei foi assinada. Os escravos estavam livres, eles não tinham mais que fazer o que eles faziam. Quando um branco passava na rua, o negro tinha que sair daquela rua. Se ele não saísse, ele tinha que se curvar para não olhar para o branco. Isso era uma lei, não é? Martinho Lutero, como eu chamo lá, o Luther King, outro que perdeu a vida. Beleza, aí a lei foi assinada, beleza. Irmãos, acho que a maioria dos descendentes afro-americanos se comportavam como escravos. Quando vinha um branco, eles saíam daquela calçada e se curvavam para o branco passar. Se entrasse um branco no ônibus, eles levantavam do lugar para dar lugar para o branco. Mas tinha uma lei. Pessoas morreram para que eles fossem libertos daquela escravidão, mas eles não sabiam. Ou seja, eles sabiam, eles não acreditavam no poder da lei e viviam como escravos. Irmão, é isso que está acontecendo com a santificação. Sabe, Deus te deu a chave da prisão, irmão. Deus te deu a chave desse vício. Não consigo, porque você não quer. Ou então você ainda não foi justificado, ou então ainda você não foi salvo. Aí beleza. Mas se você foi salvo, se você creu na obra de Jesus na cruz, você foi justificado, você tem o poder contra o pecado. Sabe, eu gosto de ilustrar assim: você era um prisioneiro, aí saiu um decreto do juiz, inocente, ou seja, justificado. Você recebeu a justificação. Alguém chega lá, o teu advogado chega lá e mostra o decreto para você. Ei, você está livre, está aqui o documento, está aqui a lei, pode sair, toma a chave. Sair da prisão é uma atitude do cara, é a santificação. Ele tem que dar o passo, abrir, sair e viver a vida nova dele em Cristo. Quem está me entendendo? Mas ele não sai, ele fica lá, porque a prisão é boa. O cafezinho da prisão é bom, tem almocinho, não precisa trabalhar, né? Ele fica lá, mas ele não precisa. Então, irmãos, nós estamos confundindo justificação com santificação. Quem está me entendendo? E deixa eu te dizer, a igreja é a luz do mundo, o sal da terra. E o mundo precisa ver isso. Ontem a gente ouviu o testemunho do Henrique lá, né? Meu irmão, pensa bem, há 10 anos atrás o Henrique, ele não conhecia Jesus. Ele foi preso. Eu quero que ele conte os detalhes, né? Mas ninguém acreditava nele. Então quando ele saiu da prisão, ele saiu com uma decisão: eu quero ser crente. Ele não converteu na prisão, mas quando ele saiu de lá, ele falou: eu quero ser crente. Aí ele falou para a esposa dele, a Neide. A Neide disse: mas a gente vai ter que parar de beber.
né? Olha como que é, né? Aí ele disse, não, mas eu quero ser crente. Me leva numa igreja, eu quero ser crente. E ela levou o Henrique na igreja do pai dela, que era Paz Church, né? Lá de onde é? Roraima, né? Aí beleza, aí ele converteu, irmãos, em 3 anos. Foi assim, foi um crescimento. O cara se tornou líder de célula. O cara era apaixonado por Jesus. Parece carro velho, onde parava pregava. Rapaz, o cara com 3 anos saiu finalmente o resultado do julgamento dele, condenado. Ele teve que voltar para a prisão, mais 1 ano e meio. Irmãos, quase que ele ganha todo o presídio para Jesus. Quando ele saiu de lá, a família dele converteu sem que ele falasse nenhuma palavra. Só por ver a nova vida do Henrique. Eles diziam assim, isso aí vai passar, está empolgado. Isso aí, 1 mês vai acabar. Irmão, passaram anos, nunca acabou até hoje. O pai dele, antes de morrer, entregou a vida a Jesus. Toda a família do Henrique se prostrou aos pés de Jesus, pelo testemunho do Henrique. Isso é santificação. Entende? Então, o que está acontecendo na nossa sociedade? Eu sou crente, estou salvo, estou justificado, meus pecados foram perdoados, então eu sei que se eu pecar, Deus vai me perdoar mesmo. Então, eu falei para ilustrar, disse, amor, imagina, eu sei que você me ama, e eu sei que você faria qualquer coisa por mim, não faria? Aí ela falou para mim, né? Faria, né? Aí, e se eu te traísse? Tu me perdoaria? Perdoaria. Então tá. Então eu vou te trair. Irmãos, é isso que a igreja está fazendo. Porque a igreja sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer por nós. E que ele faria qualquer coisa por nós. E ele fez. E ele nos justificou por amor. A gente peca. A gente não se santifica, mas sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Efésios 1:4, recita para mim aí. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Uau. Vou deixar tu pagar meu jantar hoje. Meu irmão, Deus nos chamou antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis. Meu Deus. É sério ou não é? Vamos voltar para a graça? Vamos santificar? Vamos arrepender? Vamos levar a vida com Deus a sério? Por isso que a gente está vendo tanto escândalo aí, irmão. Tanto escândalo. Tantos pastores, né? Tantos homens de Deus. É a super graça, né? É a hiper graça. Se você foi justificado pela graça, você vai querer se santificar pela mesma graça. Se isso não está acontecendo, 2 uma: ou você não foi justificado, ou você está brincando com coisa séria. Porque Deus espera que você se santifique. Amém? Vamos ficar em pé?